Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o engenheiro Tiago Pinto e eu ajudo arquitetos e engenheiros civis a lucrarem R$ 30.000 mensais com obras comerciais e industriais. E nessa aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre as vantagens desse tipo de obra. Ou seja, obras comerciais e industriais têm as suas vantagens. E quais são elas? São obras mais simples, são obras que têm um acabamento um pouco mais simplificado em relação a outros tipos de obras, a sua rapidez na sua execução e a sua lucratividade, a sua rentabilidade para nós construtores, né, maior do que em outros tipos de obras, obras residenciais, etc. Bom, então se você ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo ou clique no link da bio e se inscreva para a nossa jornada Obras 30K, o evento onde eu abro vagas para o meu curso, onde eu ensino profissionais como nós, engenheiros e arquitetos, a saírem do zero e lucrarem R$ 30.000 mensais com obras. Mesmo que nunca tenha executado algum tipo de obra desse, ou mesmo que não tenha experiência ainda na construção. Bom, então vamos lá. O nosso tema de hoje, eu quero mostrar no que as obras comerciais e industriais são diferentes das obras residenciais, né? Quais são as características dessas obras, que em geral são obras rápidas, né? Que têm menos detalhes de acabamento comparado às obras residenciais, que tem um fim já mais específico, né? Que tem menos interferências, menos mudanças de projeto, geralmente, entre quando ela é contratada e quando ela é entregue. E isso tudo nos possibilita tanto uma previsibilidade, uma execução melhor, mais adequada, quanto uma margem de lucro um pouco mais adequada, né? E você aí, já parou para pensar? Talvez hoje você tenha lá 3, 4, 5 obras em execução, obras residenciais, né? Ou está iniciando no mercado, ou está trabalhando com projeto, né? Qual será que é o melhor tipo de obra para eu começar? Né? Agora pense comigo, para eu executar uma casa, né? Para eu executar uma casa lá de 80 metros quadrados, N tipos de acabamento, N tipos de porcelanato, né? N tipos de conexões hidráulicas, tubos, material elétrico variado, luminárias, né? N cores de acabamento de fachada, padrões de pedra, enfim, calçamento, né? Gesso, detalhe construtivo de gesso, e de uma maneira muito específica, a gente está lidando ali com o sonho de uma família, né? Então, por muitas vezes é uma obra que tem, né, um tempo de execução prolongado, chegando ali um ano, depende o porte da obra, né, o dinheiro, a pessoa que está executando, né, mas de maneira geral, obras residenciais têm um tempo ali de 8 meses, um ano, 2 anos, dependendo, é lógico, do tipo e padrão da obra, né? Então, com isso, a gente tem muitas vezes custos indiretos acontecendo na nossa empresa, né? Por ser uma obra relativamente, falando de obras residenciais, que tem um mercado mais concorrido, a gente sabe que as pessoas para executarem obras, nós construtoras, né, enquanto empresa consolidada, a gente concorre com um mercado muitas vezes informal, um mercado que não trabalha ali devidamente recolhendo seus impostos, sejam eles trabalhistas, sejam eles empresariais, imposto sobre nota e etc. Então, enfim, o que eu quero trazer aqui para vocês? Esse oceano, esse mar de oportunidade, onde nós encontramos uma obra mais padronizada, uma obra com menos etapas, uma obra, né, enfim, de uma maneira mais racional e industrializada, onde nós conseguimos entregar esse produto, né, geralmente num tempo ali, num ciclo de 3 meses, de 60 dias, enfim, de 5 ou 6 meses, dependendo do tamanho, só que entregando muito mais valor ao nosso cliente. E geralmente esse cliente ele já tem muito bem definido o que ele quer, né? Então dificilmente acontecem mudanças na estrutura, ou se acontecem, elas são mais, digamos assim, acontece de uma maneira mais racional, né? Buscando atender alguma nova necessidade que surgiu ali durante a construção. Diferente muitas vezes, o dono da obra chegou e ele viu numa revista, ele viu com um vizinho um padrão de acabamento diferente. Por muitas vezes eu já acompanhei, né? A gente estava executando um prédio e ele tinha os seus apartamentos personalizados e o dono chegou e pediu para demolir todo o banheiro, né? E fazer isso de novo. E por mais que ele esteja pagando, a gente sabe que não é simplesmente pela reconstrução, mas o atraso, né? Às vezes a gente tem outra obra já para iniciar, está contando com a equipe, né, em uma outra obra, e por fim a gente se vê numa situação
muitas vezes que essa obra acaba trazendo para a gente, né, uma dor de cabeça além do necessário. Então, assim, quais são os benefícios de eu trabalhar nesse ramo, de eu trabalhar com obras comerciais e industriais, de eu trabalhar com pré-moldadas e estruturas metálicas? Né, primeira coisa, eu tenho um acabamento mais simplificado. Né, eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar com tudo aquilo que não precisa misturar água na obra, ou seja, né, tintas, revestimentos, todo o material de assentamento, todas essas são coisas que acaba tendo, você depende muito da mão de obra que está ali executando, um serviço extremamente artesanal. Né? Quando a gente produz os nossos pré-moldados, por exemplo, eu produzo ali todos os meus pilares, todas as minhas vigas, a gente consegue verificar tudo isso antes de executar, antes de levar para a obra para ser executado em campo. Ou seja, a gente consegue tomar alguma medida ali de acabamento, né? Eventualmente algum retrabalho, mas de uma maneira mais controlada, de maneira diferente do que acontece. Às vezes a gente soltou a equipe para executar um serviço e quando chegou na obra, por algum motivo de não ter entendido o projeto, ou por alguma falha de comunicação, ou simplesmente por não conseguir ter executado o trabalho, ele por muitas vezes perdeu lá um revestimento caro e aquilo precisa ser demolido e algumas vezes, né, ser recomprado para executar novamente aquele serviço. Né? Então, primeira vantagem que eu enxergo assim extremamente interessante, né? Você sai para a obra, você sai para a obra, já você sai da fábrica com tudo pronto, né? Com todos os retoques de pintura, tudo executado, para que chegue da melhor forma para a obra. Certo. Um segundo ponto, né, como é uma construção mais nacional, você tem um prazo de execução mais rápido, né? E nesse prazo, a possibilidade de acontecer algum dissabores é menor. Então você tem um giro financeiro mais rápido, você tem, né, toda a sua execução, as suas medições acontecendo de uma maneira mais rápida, né? Diferentemente de muitas vezes, por exemplo, você está numa casa financiada e tem um cronograma a ser cumprido ali do banco que está financiando aquela construção, e às vezes por períodos de chuva, por algum problema de mão de obra, que a gente sabe que acontece, né? A gente tem na construção, né, um giro muito alto de mão de obra, né, uma rotatividade muito grande, e quando a gente tem uma construção industrializada, ela acaba dependendo menos de pessoas, né, e com isso você consegue filtrar e ter profissionais mais qualificados, né, que têm menos rotatividade, que têm mais essa assiduidade, e trazem para você algumas vantagens ao trabalhar com esse tipo de obra. Também, como eu já disse, né, a gente está trabalhando ali, via de regra, com uma empresa, né, ou com um investidor, que ele tem uma melhor previsibilidade de caixa. Né? Ou seja, ele já tem ali um recurso financeiro para executar essa obra, ou ele já contratou um financiamento, né? E por muitas vezes essa obra já está aguardando, digamos assim, esse cronograma já tem ali uma data para o lançamento desse comércio, para a inauguração desse comércio. Então, o cliente quer que isso aconteça da maneira mais fluida possível. Ele vai fazer de tudo para que isso saia realmente de acordo com o adequado. E diferentemente, muitas vezes, de uma obra residencial, que a pessoa já está morando, né, ela quer sim a casa, mas talvez ela, por alguma alteração de projeto, por incluir uma piscina, por alterar, às vezes colocar um banheiro a mais, um quarto, ou a família aumentou no meio da obra, enfim, muitas coisas que podem acontecer com que a minha obra comece com o tamanho, mude de escopo, e isso acabe gerando um desconforto ali, por muitas vezes você quer fazer um aditivo contratual, o cliente não concorda, ou ele achou que ia gastar um valor X, ele acaba gastando 1,5x, né, dependendo do seu modelo de contratação, às vezes você está ali trabalhando só com mão de obra, enfim, o material sobe, né, e você às vezes acaba tendo um dissabor ao longo desse período de execução. Certo? Então pense comigo, comente aqui, por que você acha que esse tipo de obra ele é mais lucrativo? Né? O que são as vantagens para a nossa saúde financeira da nossa empresa trabalhar com esse tipo de obra? Né? Então pense comigo, a gente tem, como é falado, né, tempo é dinheiro. Né? Eu tenho uma obra que o cliente quer que ela termine para inaugurar sua obra, ou então para colocar disponível no mercado de locação, né? São aluguéis interessantes, obras que geralmente têm um valor de aluguel agregado ali bem bacana, né? Então realmente está
todo mundo empenhado que aquilo dê certo, que aquilo aconteça de uma forma mais adequada. E todas as mudanças, todas as coisas aconteceram na fase de projeto, certo? Então, assim, é, é muito importante que no momento que eu vou escolher qual ramo que eu quero empreender, qual ramo que eu quero contribuir, que eu quero atuar como minha construtora, qual que vai ser o melhor ramo, né? Eu te convido a conhecer melhor esse nosso nicho de obras comerciais, de obras industriais, de obras industrializadas, obras em estruturas metálicas, né? Porque dessa forma a gente atua num mercado, né, mais tranquilo, mais prazeroso de ser executado, sem aqueles nossos percalços do dia a dia. Eu tenho diversos amigos que trabalham com execução de obra e eles comentam, mesmo às vezes você tendo bons profissionais, como é difícil fazer essa gestão, né? E por muitas vezes chega no final da obra quase sem margem, ou às vezes tomando até um grande prejuízo para cumprir a palavra, manter a imagem do cliente e conseguir entregar. Né? Então, assim, eu vejo que essa decisão minha foi muito acertada. E eu busquei bastante informações antes de escolher trabalhar nesse ramo, né? Desde que eu me formei, eu queria abrir a minha empresa, trabalhar com a minha construtora, e um mercado que fosse bacana, um mercado que me possibilitasse, né, ter uma empresa mais tranquila de ser gerida, processos mais adequados e um tipo de obra mais assertivo, mais alinhado com o meu propósito, certo? Né? Então você deve estar me perguntando: ah, Thiago, então como que eu faço para iniciar nesse ramo? Bom, o que eu quero te dizer é que você pode consumir os meus vídeos aqui, o meu conteúdo. Aqui eu mostro para vocês o caminho, onde você, como eu disse, vai sair do zero e vender a sua primeira obra, executar as suas primeiras obras. E se inscreva também aqui no link que está aqui embaixo, na Jornada Obras 30K, onde eu abro inscrições para o meu curso, onde eu mostro para vocês que mesmo que você nunca tenha executado nada neste ramo, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não tenha investimento nenhum para iniciar, mas mesmo assim você pode atingir sucesso e ter o seu lucro, ter a sua liberdade financeira, lucrar mais de 30 mil reais com obras. Então, obrigado para você que esteve aqui, um grande abraço e até mais.